Polêmica. O Brasil inteiro acompanhou esta semana a tragédia de uma menina que caiu do 5º andar de um prédio no Rio de Janeiro. Os pais de Rita de Cássia, de apenas 5 anos, foram presos e depois libertados, mas vão responder a processo porque deixaram a criança sozinha em casa. Uma situação mais comum do que se imagina, como mostra o quadro Vida em Família. Sem ter com quem deixar os filhos, Ana Paula desistiu de trabalhar. Não dava, eu bem trabalhava, eu telefonava aqui para casa, era de meia hora. Carol, a filha de 11 anos, era quem olhava o irmão de 4. Até um mês atrás, não tinha vaga na creche para o menino. Desde os 6 meses que eu estava lutando para colocar ele na creche, né? Fiz a inscrição dele com 6 meses. E agora que eu consegui, com 4 anos. Ficar em casa só foi possível para Ana Paula graças à ajuda do companheiro. Mas essa não é a realidade da maioria das mães. Rudineia, que é conselheira tutelar em São Paulo, conhece bem essas histórias. Todos os dias encontra crianças sozinhas em casa porque os pais precisam trabalhar e não têm com quem deixar os filhos. Muitas vezes são os irmãos menores que estão cuidando, que acabam deixando de ir para a escola para poder cuidar. Porque a mãe precisa trabalhar. Necessidade ou negligência? Para o juiz Yassin Issa Ahmed, em situações como essa, é difícil simplesmente colocar a culpa nos pais. Não é considerado abandono porque você tem um estado de necessidade. A mãe precisa sair trabalhar, ganhar o sustento. Mas e quando pela ausência dos pais acontece uma tragédia como a do Rio de Janeiro? No sábado, uma garota de 5 anos morreu ao cair da janela do apartamento onde morava. Rita de Cássia Rodrigues estava sozinha em casa quando se aproximou da janela com a ajuda de um banquinho. Segundo a própria família, a tela de proteção estava danificada havia 3 meses. A mãe contou que deixou a criança dormindo e desceu para buscar a outra filha numa festa do condomínio. Esse intervalo levou menos de 20 minutos. Os pais foram presos em flagrante por abandono de incapaz. Respondem em liberdade. O casal pode pegar até 12 anos de prisão por deixarem a menina sozinha. A decisão da polícia gera polêmica. Nesse caso, eu acho que foi uma fatalidade mesmo. Se você olhar nas famílias brasileiras, em qualquer momento você deixa, uma hora ou outra, uma criança sozinha, né? Ninguém espera que uma criança saia pegando uma tesoura e saia cortando. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um. A menina Rita de Cássia, que caiu do 5º andar de um prédio do Rio de Janeiro, não foi a única a sofrer esse tipo de acidente. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2006, 57 crianças morreram em quedas de edifício semelhantes a essa de agora. Números que servem de alerta para os pais. Mesmo que precisem se ausentar por um instante, devem, até por força da lei, reduzir qualquer tipo de risco, principalmente dentro de casa, que é o lugar onde acontecem os piores acidentes. Algumas medidas são essenciais para evitar que a criança fique exposta a qualquer tipo de queda. Manter camas, armários e outros móveis longe das janelas. Garantir que as telas de proteção estejam em bom estado. Escadas, sacadas e lajes não são lugares para brincar. Use portões de segurança no topo e no pé de escadas. Caso a escada seja aberta, instale grades de proteção nas laterais. Crianças com menos de 6 anos de idade não devem dormir em beliches. O cuidado é um valor jurídico. Você vai lesar esse valor jurídico, esse direito da criança e do adolescente de serem protegidos, de serem cuidados, se você não tomar todas as cautelas necessárias para evitar uma situação de risco para elas. Então, Serve de alerta? Serve de alerta, sim. Uma menina